temos sentido a Tua presença e agora pedimos, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Toma mais uma vez o Teu servo em Tuas mãos e fala conosco, Senhor. Queremos ser ministrados, queremos ouvir a Tua voz. Abra a porta da palavra, Senhor, e fale com a Tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estar aqui. Vamos aproveitar que estamos em pé, lermos 2 versículos da palavra do Senhor. Obrigado. Na epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu quero ler o versículo de número 14 e o 15, somente como ponto de partida, para algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar. Não vou desenvolver de forma detalhada o texto, mas como ponto de partida. Está escrito, 1 de Timóteo 3, 14 e 15: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu quero repetir esse 15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Você pode dizer um bonito amém? Aceite-se com a sua Biblinha aberta. Primeiramente, eu quero dizer que considero puramente como um ato da graça e da misericórdia do Senhor poder estar aqui, nesse púlpito, para pregar pela primeira vez. Eu faço parte da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil desde agosto de 1993, 32 anos atrás, quando fui consagrado lá com o pastor Anselmo Silvestre em Belo Horizonte. E sou pastor da primeira igreja Assembleia de Deus na cidade de Ipanema, Minas Gerais. O nome é famoso, né, por Ipanema no Rio, mas lá a gente não tem praia, só tem queijo, né, pastor Zé Wellington? E nós fomos para o Guinness Book já 7 vezes por produzir o maior queijo Minas do mundo. Esse ano o queijo deu 3.050 quilos, um queijo só. É muita alegria para um mineiro, né, irmão? É um prazer poder estar aqui, próximo do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Estivemos em Porto Velho semana passada, no café, a missionária irmã Lídia. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio Simões. Aqui está, ao seu lado, pastor Celso, o Misael, são filhos do pastor Benedito Flávio, amigo de longa data, né? E nós estivemos em Cuba agora no mês de no mês de junho. E lá na viagem o pastor Sérgio disse: pastor Jair, o senhor precisa ir no Belém para falar alguma coisa de missões e contar desse projeto aqui de Cuba. Muito obrigado, pastor Serginho. Pastor Benedito, já pregamos muitas vezes lá. Muito obrigado mesmo. E eu estou tendo a oportunidade de rever alguns pastores, amigos, como o pastor João Barbosa. Conheci o pastor Salvioli, né, do meu lado, o pastor Joel, eu reencontrei. O pastor Gessé, muito obrigado pela acolhida aí, o pastor Marcos, os demais pastores aqui presentes. Meus queridos, antes de compartilhar aqui com vocês algo que está fervendo no meu coração, eu tenho muito prazer em dizer aqui esta noite que a igreja do Senhor continua viva em qualquer lugar do mundo. Aleluia. Eu vou repetir: a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Eu nasci no lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais eram da igreja batista. Quando tinha 9 anos, meu pai foi para a Assembleia de Deus. Aos 13 anos eu fui batizado nas águas. Antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Estou batizado até hoje. Aleluia. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a gostar da filha do pastor. Aí eu fiquei lá na Assembleia mesmo, não quis sair, fiquei quieto. O meu sogro vai fazer 102 anos, é um dos pastores mais antigos da Assembleia de Deus do Brasil, né? Conheceu o Daniel Berg e Gunnar Ving. E aos 18 anos e 5 meses eu me casei. Aos 21 anos eu fui separado ao ministério. Eu tenho hoje 41 anos no ministério pela misericórdia do Senhor, e servindo humildemente ali no interior das Minas Gerais.
Mas o que eu quero contar para você é como é que eu fui parar em Cuba, um país comunista. Rapidamente eu quero contar. Eu estava pregando na cidade de Brasília, no Distrito Federal, era um domingo à noite, uma congregação muito simples, um templo de telha de amianto. E quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim e disse: pastor, o senhor aceita orar pelo senhor? Eu falei: claro. E ele começou a orar por mim, pastor Wellington Júnior, pastor Zé Wellington, demais pastores. E a certa altura da oração, ele disse: o Senhor o tomou em profecia. E o Senhor me disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E o detalhe é que ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol, irmãos. Mas o Espírito Santo fala espanhol, não é assim? Amém? Ele começou a profetizar em espanhol e o Senhor me disse: dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. Eu voltei para casa. Nessa época eu morava na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Meu pastor presidente era o pastor Temóteo Ramos de Oliveira. Trabalhei com ele quase 10 anos, 9 anos. Dias depois eu recebi no meu computador um e-mail em espanhol que dizia: carta de invitação. E quando, para quem fala espanhol sabe que invitação é convite em espanhol. E eu comecei a ler a carta, e a carta dizia: meu nome é Josué Ramos Sanfiel. Fiquei sabendo que o senhor é um homem de Deus, um pregador, e gostaria de convidá-lo para vir a Cuba pregar o evangelho. Era agosto de 2005. Meus irmãos, eu confesso que a minha mão suou, minha barriga doeu. Eu lembrei logo do Fidel Castro, apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro. Mas eu pensei que poderia às vezes não me reconhecer como da família. Você está rindo que nem você, né? E aí eu comecei a falar aqui em Cuba, irmãos. Com 3 meses eu tinha todo o recurso. E o mais difícil, eu tinha o visto de turista. Só que, irmãos, 8 dias antes de eu ir para Cuba, eu fui pregar numa cidade chamada Água Doce do Norte, no norte do estado do Espírito Santo. E quando eu terminei de pregar numa manhã missionária, 8 dias antes de eu ir para Cuba, um diácono me chamou perto do púlpito depois de uma manhã missionária e disse: pastor, Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó. Isso aí ele fez assim porque ele não sabia onde era Cuba, se era Ásia, África, Europa, Oceania, se era a Ilha do Caribe, né? Esse país que o senhor vai aí, ó, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Bom, se Deus falou em Brasília, agora ele está falando no norte do estado do Espírito Santo. E eu gosto de dizer, já falei dezenas de vezes, que quando eu fui para Cuba eu tinha 3 problemas. Número 1, eu não sabia falar espanhol. Número 2, eu não sabia para onde eu estava indo. Número 3, eu não conhecia ninguém naquele país. Eu gosto de dizer que eu não sabia para onde, mas eu sabia com quem. Vou repetir, eu não sabia para onde, mas eu sabia com quem. E eu descobri então que obra de Deus não precisamos saber para onde, precisamos saber com quem. Porque o que vai nos garantir a vitória e o sucesso não é o lugar para onde fomos, é a presença daquele que está nos levando. Oh glória, se é a presença que está contigo, vai. E eu pisei naquela nação, pastor João. Fiquei ali 13 dias escondido na casa de um pastor, pregando escondido, porque eu não tinha visto religioso, só visto de turista. E como turista eu não podia pregar, não podia dormir na casa de ninguém. Fiquei escondido ali. 22 almas aceitaram Jesus nesse período. E o Senhor falou comigo: você pode abençoar esta nação. E eu cheguei no Brasil inflamado, irmãos, inflamado. Procurei o pastor Carlos José de Melo de Pirassununga, um coronel da aeronáutica que é do Ministério de Belém. E montamos um projeto de adoção de missionários nativos naquele país. Adotamos 15 missionários em março de 2005. 6 meses depois nós tínhamos 50 famílias naquele país. 1 ano depois nós tínhamos 100 missionários naquele país. Irmãos, 20 anos se passaram. Eu já fui em Cuba 20 vezes. Já fiquei preso, detido. Eu estou preparando para lançar o livro agora no final do ano de 20 anos de Cuba. Mas a minha folha de pagamento hoje em Cuba são 780 missionários por mês. Achei até que você falou um amém. 780 famílias que todos os meses recebem o salário através do nosso ministério para a glória de Deus. E eu fico muito feliz porque eu moro numa cidade de 20 mil habitantes e Deus me achou ali no meio do mato. E alguém pergunta: como é que você consegue, pastor,
Na realidade nem sou eu que consigo, porque um dia Deus falou comigo: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Eu vou repetir: eu tenho plano, projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Você pode adorar a Deus, irmãos? Um país comunista, ateu, tem uma igreja poderosa ali. O Senhor me disse: fazer uma arca para mim é a coisa mais simples. O difícil é achar um Noé que acredita que vai construir uma arca sem ter chovido. Tirar 2,5 milhões de pessoas para mim do Egito é coisa simples. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha vai tirar. O difícil, irmãos, não é Deus fazer. O difícil é nós acreditarmos naquilo que Ele pode fazer. Como é que eu saio de uma cidade de 20 mil habitantes, né, nascido na roça, no córrego da Cachoeirinha, mas quantas manhãs missionárias eu cantava esse hino aqui, ó: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Você lembra desse? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Se eu fosse você, adorava esta noite, porque a igreja, Deus tem um plano, um projeto. Oh glória. E hoje eu venho aqui te dizer, 20 anos depois, 20 anos e 8 meses que eu pisei ali tem uma igreja poderosa. Fidel Castro morreu, Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. Você pode levantar essa mão e adorar? A igreja vai bem, obrigado. Recebi um videozinho de um dos nossos missionários esse dia, na segunda-feira. Ele dizia: pastor Jander, ontem, aí vai o videozinho, ontem nós batizamos 302 novos convertidos nas águas. Ninguém segura a igreja, irmãos, ela é a noiva do Cordeiro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Globo, o G1 da Globo aí publicou há 3 meses atrás uma reportagem, e o meu sobrinho me mandou essa reportagem. Na reportagem estava escrito assim: Cuba, o país prioritariamente ateu, está se tornando num país evangélico. E o meu sobrinho escreveu embaixo assim: e o senhor tem culpa disso. E o Sérgio tem culpa, que me adota, me ajuda com 30 missionários naquele país. Se eu fosse você, adorava a Deus, porque a igreja é do Senhor Jesus. Povo simples, irmãos. Eu não posso falar alguns detalhes, porque está sendo transmitido o culto e eu posso ter problema. Mas um povo simples. Eu me lembro que eu terminei de pregar num lugar chamado Campocheia. Uma congregação, não tinha piso, era muito simples. Pastor João Barbosa, pastor Márcio Prazer. E era muito simples, um pouco maior do tamanho do que esse tapete aqui. Quando eu terminei de pregar, a bateria era um tambor de lixo. Tinha umas 3 meninas com umas latinhas, um chocalhozinho, 2 pauzinhos assim, batendo, adorando ao Senhor, cantando com alegria, e um violão. A bateria era um tambor de lixo assim, de 20 litros, com um papelão em cima. Quando eles terminaram de cantar, chegou a hora de pedir oração. Igual o pastor Wellington Júnior falou: alguém precisa de oração? Aí, quando aquelas meninas foram pedir oração, uma daquelas menininhas disse assim: eu quero pedir oração para o nosso ministério de alabança. Eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor. Eu comecei a chorar e pensei: um tambor de lixo, 2 pauzinhos, uma latinha e um pandeirinho, para aquela menina era um ministério. Olha o que Deus te deu para fazer, homem de Deus. É um ministério que Deus te deu. Aqui não tem igreja grande, igreja pequena. Aqui tem o povo de Deus. Adore um pouquinho. Cadê os crentes batizados com isso? Aleluia. Aquela menina,
Disse: eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor, naquela simplicidade e aquela presença gloriosa. Quando eu terminei de trazer uma palavra, o pastor da congregação, o irmão José, esposo da irmã Teresa, disse assim: irmão, eu quero derrar um versículo para a sua meditação. Eu disse: sim, como não? E ele então leu para mim Provérbios 25, 25. Sabe o que está escrito lá? Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Aleluia. Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. A igreja tem a água fresca para a alma sedenta. A igreja tem água fresca para a alma sedenta. Você pode adorar, adore por um instante. Há um mover do Espírito de Deus aqui neste ambiente. Eu não vou deixar de contar. De vez em quando alguém me pergunta: pastor José Wellington, assim, não é perigoso fazer a obra missionária naquele país, não, em Cuba? Aí eu respondo as palavras que o saudoso irmão André, fundador da Missão Portas Abertas, fundador da Missão Portas Abertas, morreu há 3 anos atrás, escritor daquele livro O Contrabandista de Deus. Perguntaram a ele: não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia? Ele tinha um fusquinha, e levava bíblias escondidas no fusquinha, É até uma história famosa que o capô do Fusca estava cheinho de bíblias, Aí a polícia da KGB parou. Quando levantou o capô, não viu bíblias, viu laranja, banana, e falou com ele: vai embora. Aleluia. Deus não é gente não, irmão. Deus é Deus. Aí perguntaram para ele: não é perigoso fazer a obra missionária na União Soviética, não? Ele falou: perigoso é, só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Posso repetir? Perigoso é, só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. A igreja está linda aqui esta noite, adorando o nome do Senhor, porque o Senhor está cuidando dela nos mínimos detalhes. Eu não posso empolgar muito, porque senão vai transformar num congresso de missões, pastor? Mas esta noite eu estou dando esses testemunhos, irmãos, para vocês saberem que há uma igreja poderosa em Cristo Jesus, em qualquer lugar do mundo. Os sistemas passam, mas a igreja continua. Eu vou repetir: sistemas de governo passam, mas a igreja continua. Acalme esse coração e creia. Paulo está na hora da sua morte, quase está aguardando a sua morte por decapitação. Ele manda a 2ª carta para Timóteo, mas a 1ª carta ele havia escrito e dito: olha, Timóteo, meu desejo é encontrar com você o mais rápido possível, mas se não der para eu encontrar com você, eu estou mandando esta carta para que você saiba se comportar. Eu acho isso aqui lindo. Primeiro, na casa de Deus. Segundo, na igreja do Deus vivo. Terceiro, naquela que sustenta a verdade. Sabe por que esta igreja é invencível? Primeiro, porque ela é casa de Deus. Eu estou aqui em São Paulo de visita, estou na casa do meu filho mora aqui, não sei bem o lugar, que a gente chega de Minas, do interior, fica perdidão aqui, Olha assim, tudo é igual, olha para cima, é prédio, etc. Mas ele mora pro lado da Vida Mariana, ele é médico aqui no Beneficência Portuguesa, está fazendo uma especialização aí. E é a casa do meu filho, está lá a minha nora, a Deise, as 2 netinhas, a minha esposa está lá, não pôde vir e tal. Mas assim, amanhã eu já vou embora e já estou querendo chegar na minha casa, porque a casa da gente é um negócio inexplicável. E aqui o Paulo está dizendo que a igreja é a casa de Deus. Aqui ele não visita, aqui é o lugar que ele mora. Aleluia. Não é nesse templo maravilhoso, é em nós que aqui estamos adorando Ele na beleza da sua santidade. O crentezinho mais simples do mais culto aqui esta noite é morada de Deus, casa de Deus. E eu tenho uma notícia para você: se for preciso, o dono da casa ajeita os móveis, coloca alguma coisa no lugar, empurra para lá, empurra para cá, para ficar do jeito dele. Então a igreja é a casa de Deus.
Só que está escrito aqui que ela é a igreja do Deus vivo. Oh glória, a igreja do Deus vivo. Esse negócio da Bíblia de dizer que Ele é vivo é poderoso. O nosso Deus Pai é vivo, o nosso Jesus é vivo, venceu a morte. O Espírito Santo é vivo. A palavra de Deus é viva, mais penetrante que uma espada aguda de 2 fios. A palavra é viva. E eu espero que esta noite estou pregando mesmo, eu tenho certeza, espero não, numa igreja viva, onde sentimos a presença de Deus. Tem lugares que você vai, você não sente mais. Urebaia Xerga. Mas a igreja continua a mesma, seja em Nova York, seja na Times Square Church, seja em qualquer lugar do mundo, a igreja é viva. Ou seja, naquela congregação mais simples lá de Cuba, ou lá de Guiné-Bissau, ou lá no interior das nossas Minas Gerais, onde tem 2 ou 3 reunidos, a presença está lá, porque a igreja é viva. Você sente que tem alguém vivo aí perto de você? Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós não podemos perder esse fogo que o pastor Wellington Júnior estava ouvindo a mensagem lá de Porto Velho. Irmão, Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Jesus continua operando o sobrenatural. Pastor João Barbosa que o diga, viajando por esse Brasil pregando. Nós não estamos pregando sobre um Cristo que fez no passado. Nós estamos pregando um Cristo não de onde Ele passou, mas um Cristo onde Ele está passando. Ele continua fazendo o sobrenatural. Engraçado que às vezes nos mínimos detalhes que Ele trabalha, não é verdade? Um Deus vivo, que às vezes a gente fica esperando o sobrenatural de Deus só em coisas grandes. Eu até pensei nem contar, mas vou contar, porque eu já contei muitas vezes. Não tem problema em repetir pregação. O pessoal repete hino, não é verdade, irmão? Então vamos repetir pregação também, né, pastor? Tem problema? Não, tenho aqui, pastor. Obrigado. Eu, em uma das minhas viagens missionárias em Cuba, você vê como Deus vivo trabalha. Eu fui pregar num lugar, numa reunião de pastores. Eu tive a oportunidade de pregar na convenção geral lá das Assembleias de Deus de Cuba. O privilégio. E eu fui pregar num lugar, numa roça lá, e um pastor levantou o pé assim e falou: olha aqui, pastor, meu sapato. Quando ele levantou o sapato assim, o sapato dele só tinha a tampa por cima assim, não tinha o fundo não, era um papelão. Aí eu tirei uma foto daquele sapato assim, do nada, falei: vou levar a foto desse sapato de homens. Cheguei aqui no Brasil, estava pregando ali perto de Belo Horizonte, em 7 Lagoas, e eu estava indo para Cuba no ano seguinte. Aí tinha umas 1.200 pessoas no culto. Aí ele mandou eu falar de missões, eu mostrei aquela foto daquele pastor, do sapato daquele pastor. Olha, irmão, a dificuldade lá, às vezes você reclama aqui, olha os irmãos lá, os pastores. Eu mostrei aquela foto. Quando acabou o culto, veio o irmão perto do púlpito, assim, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, paletó e gravata. Ele falou: pastor, tem 2 anos que eu estava orando para Jesus me dar esse sapato aqui, tem 1 mês que Jesus me deu. Mas Deus falou comigo que é para me dar esse sapato para o senhor levar para aquele pastor, o senhor leva? Eu falei: levo sim, pastor. Ele tirou o sapato, pastor, e foi para casa de paletó, gravata e meia. Irmã Wanda, paletó, gravata e meia. Se alguém olhasse e dizia assim: está pagando um mico. Deus olhou e disse: está fazendo o que eu mandei. Eu estou te falando que Deus é Deus dos detalhes. Peguei aquele sapato, botei na sacolinha. O pastor Sérgio sabe como é que é. Dessa vez nós fizemos contrabando de... Não vou falar não, porque pode complicar. Eu levei o sapato para Cuba. Só que a minha preocupação era o seguinte: e se o pé do irmão de 7 Lagoas fosse 42 e do irmão de Cuba 38? Ou se o pé do irmão de 7 Lagoas fosse 38, o pé do irmão de Cuba 42? Aí peguei aquele sapato e levei. No segundo dia que eu estava lá, procurei um missionário, o nome dele é Rafael. Rafael, como está, irmão? Ele disse: pastor Jander, você outra vez acá, glória a Deus, aleluia. Eu falei: Rafael, eu trouxe um sapato para você. Aí ele começou a pular e dizia: aleluia, 3 anos que eu estou orando por um sapato, irmão. 3 anos que eu estou orando por um sapato. Só que aí eu pus o sapato no pé dele e eu eu lembrei quando nós morávamos na roça, o pai da gente trazia a gente para comprar sapato. A gente enfiava o pé no sapato e o pai da gente apertava o dedo e falava assim: esse aqui tá bom, esse tá bom. Aí eu coloquei o sapato no pé do Rafael, apertei assim, ele saiu pulando e dizendo: aleluia, aleluia, ele número exato, aleluia.
A gente precisa voltar a contar essas histórias. É o Deus dono da igreja, a igreja do Deus vivo, que Ele continua trabalhando nas coisas mínimas. Quem está entendendo isso aqui? Aí eu fiquei muito emocionado, comecei a chorar, fui para a oração, falei: Jesus, como é que é esse negócio desse sapato? No meio de 1.200 pessoas, alguém tira o sapato do pé, e o número é exato, no outro país. Aí eu ouvi a voz suave do Espírito Santo dizendo assim: eu sei o número do seu sapato. Estou ouvindo pastores falarem línguas espirituais aqui. A palavra de Deus para você é o Deus que mora na igreja, o Deus que a igreja é a igreja do Deus vivo. Ele sabe o número do nosso sapato. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Ele sabe o número do nosso sapato. Isso quer dizer, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida dos mínimos detalhes. Tu está esperando coisa grande, Ele está dizendo: eu vou trabalhar nas pequenas, para você entender que aqui quem manda sou eu, o dono sou eu faço do jeito que eu quiser. A igreja do Deus vivo. Aleluia. Eu não ia contar, mas estou sentindo. Lá na nossa igreja nós temos um diácono, o Paulo. O Paulo é esposo da Mailde. O Paulo tinha uma feirinha. Aconteça lá, né, pastor? O Paulo tinha uma feirinha, pastor Hélio. Assim, com R$200 você pegava tudo que o Paulo tinha e colocava na feirinha, numa carrocinha de burro, e levava. Não tem aquelas carroças, cidade interior, carroça de burro? Levava tudo. Aí um dia eu estou na consagração lá numa quarta-feira, eu e Eunice, orando, no jejum da quarta. Sabe que dia que a gente está assim, um crente meio enjoadinho, meio reclamando? Vocês já passaram por isso? Ou aqui em São Paulo não tem? E eu estou lá e estava assim: Jesus, que eu estou orando, que você não me atende. Sabe que as orações assim, chatas, né? Deus olhando e falando: isso. E eu estou lá chorando e reclamando. Quando eu estou reclamando, eu escutei atrás a irmã Mailde, esposa do irmão Paulo. Mas ela não estava com lenço, não, ela estava com uma toalha no rosto. E falando: Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Manda cliente para comprar banana, Senhor, lá da feira do Paulo. Não deixa aquelas bananas estragar, não, Senhor. Eu fiquei com uma vergonha, rapaz, porque eu estava murmurando e a Mailde querendo que Jesus mandasse clientes para comprar banana. Eu pedi perdão a Jesus, voltei minha compostura e falei: Jesus, desculpa aí. E a Mailde estava orando. Passou a quarta, quando foi quinta de manhã, apareceu lá em casa o Paulo, diácono Paulo, andando meio assim. Ele falou: pastor, estou muito alegre. Eu falei: o que foi, Paulo? Consegui vender as últimas 2 pencas de banana, pastor. Olha o português dele: completei os R$50. E eu trouxe aqui, pastor, para o senhor mandar para aqueles menininhos que o senhor ajuda lá na África, pastor. E sabe o que ele falou comigo? Que nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei: tem não, Paulo. A Mailde chorando para vender as bananas, para completar 50, para mandar para a obra missionária. A gente fica com vergonhas. Aí o que aconteceu? Quando foi de noite, chegou no culto de ensino, no culto. Quem está na porta da igreja? Paulo. Sorriso 2:45. Pastor, estou alegre demais de novo. Eu falei: o que foi, Paulo? Porque de manhã já estava, né? O que foi, Paulo? Pastor, acabei de comprar uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho assim, ó. Escrevi nela assim: pastor, Deus é fiel. E pastor, todo o dinheiro da graxa é todinho para a missão. E sabe o que ele falou de novo comigo? Nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei: tem não, Paulo. Deus é o Deus das coisas pequenas, o Deus vivo. Aleluia. Você tem coragem de levantar a sua mãozinha assim e dizer glória a esse Deus? Aí dias depois eu fui pregar nos Estados Unidos, em Minneola, em Long Island, perto de Nova York. Contei essa história que eu estou contando aqui. Uma semana depois, um amigo meu lá me ligou e falou: já daquele Paulo da banana ainda mora em Ipanema? Eu falei: mora sim, ainda. Mora sim. Amanhã eu vou pôr R$2.000 na sua conta, aí você entrega para esse Paulo aí. 1.000 é para ele comprar banana.
E 1.000 é para gastar com outra coisa que for preciso. Então eu falei, que maravilha. No culto de doutrina, terça-feira, igreja lotada, falou, Paulo, estou com R$2.000 de oferta para você. Ele falou, para com isso, pastor, não fala um negócio desse não, eu nunca ganhei R$2.000 não, senhor, não fala não. Quase que ele deu um infarto. Eu falei, não, Paulo, não está aqui. Acabou o culto. Eu falei, 1.000 é para você comprar banana. E 1.000 é para você gastar no que for preciso. Ele falou, pastor, vai ser bom que eu estou orando, meu Fusca bateu o motor. Vou precisar de R$800 para completar. Ainda vai sobrar 200. E eu passei uns 8 dias depois em frente à feira do Paulo, irmão. Pensa numa feira que tinha banana. R$1.000 de banana não é pouca banana não, irmão. Você pode adorar a Deus no Deus que usa. O Paulo é meu diácono lá, está ali a irmã Wanda que conhece. E eu venho te dizer que o Deus que a igreja pertence a Ele. Ela é a casa de Deus e é a igreja do Deus vivo. Vivo. E se você serve a esse Deus vivo, você tem que dar sinal de vida. E eu agora estou defendendo uma tese, irmãos, que vida cristã não é só no culto mesmo, é prático, é estilo de vida. Em qualquer lugar que eu pisar, eu sou representante de Deus. Se Ele é vivo, aleluia, oh glória. Peguei um avião em Patinga outro dia, pousei aqui no Congonhas, eu e a minha esposa, 2 horas de voo naquele avião, até que caiu da Voepass, Deus o guardou naquele dia e tal. Pousei ali, e vocês sabem que um avião pequeno, ATR, não para lá no Finger para desembarcar. Você sabe que não para. E de repente, eu desci, fui um dos primeiros, peguei na mão da minha esposa, sentei ela naquele ônibus lá, eles mandam buscar a gente lá, quase 1 quilômetro para dentro do aeroporto, né? Quando eu entrei no ônibus assim, eu fui o primeiro, olhei para o motorista forte assim, apontei o dedo para ele, eu nunca vi ele, mas eu apontei o dedo para ele e falei assim, como Jesus é bom, né? Aí ele falou assim, maravilhoso. Eu falei, e ele falou assim, e o melhor é servir a ele e ser fiel. Aí eu falei, tem crente no pedaço aqui. Olhei para a esposa assim e tal, aí fiquei lá, aí o ônibus foi enchendo, aquele ônibus do Congonhas ali foi enchendo e tal. Eu não sei se vocês notaram, o pessoal que anda de avião é tudo caladinho, eles quase não conversam não, senta perto da gente assim, fica caladinho. As mulheres tudo de chapinha assim, bonito e tal, com as bolsas Dolce & Gabbana, né? Tem umas que é do Paraguai, mas é bonito, né, irmão? Não tem problema, né? O importante é ser bonito, né? Aí fui juntando. Aí eu fiquei pertinho do motorista assim, ele falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, onde? Em Minas Gerais. Eu falei, tá bem, tô com essa cara de bobo lá, mineiro no interior. Pertinho dele, aí ele fechou a porta do ônibus e começou a andar. Quando andou a distância daqui na porta, ao motorista, começou a falar a língua. O motorista do ônibus. E começou a falar um mistério, eu arrepiei todinho, olhei para Eunice e falei, esse negócio aqui é só nós que entendemos. Eu sei que é olho, meu, eu vou falar zóio. O povo do avião, do ônibus estava com o zóio desse tamanho assim, ó, não entendendo nada do que o motorista estava falando. Daqui a pouco ele tirou a mão do volante, apontou o dedo na minha cara e falou, meu servo, assim diz o Senhor. Você precisa caçar monte para Deus se revelar, rapaz. Você precisa ir para a internet caçar revelador de Instagram. Deus pega você no meio da rua, rapaz, onde você estiver. Vou lá no monte para Deus falar. Que monte para falar? Deus te pega no meio da rua e fala onde Ele quiser. Tomou um motorista do ônibus do Congonhas e o Senhor me disse, meu servo, eu tenho te usado na palavra, mas daqui para frente, quando tu pregares, eu vou também te usar para curar os enfermos. Irmãos, uma glória caiu dentro daquele ônibus, ninguém entendia nada, mas o Deus vivo que está aqui esta noite, adore, porque Ele quer te usar, não é só aqui no púlpito. Talvez você não vai ter oportunidade de subir aqui como eu estou subindo hoje nesse grande privilégio, mas na rua que você mora, no hospital, no corredor frio de uma penitenciária, na seção de cancerosos terminais do hospital, Deus vai te levar lá com uma palavra, porque nós somos instrumentos do Deus vivo. Que os nossos púlpitos voltem a pegar fogo mesmo, irmãos, porque aqui é a igreja do Deus vivo, obreiros vivos, círculo de oração viva, mocidade viva. Tem gente ficando de pé para adorar, porque há uma presença aqui. Daí um pouquinho, pastor Éder, ele falou comigo, pastor, depois da profecia, falou, pastor, tem 12 anos que eu vim da Bahia, Jesus me salvou aqui nesse São Paulo, e hoje eu sou obreiro da Assembleia.
Deus quer te pegar e te levar a um nível mais profundo. Para onde você pisar, ali você será a voz de Deus, porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Volte a chorar, volte a se quebrantar, né? De vez em quando eu brinco, tem para um lugar que você vai, agora as pessoas estão chorando só assim, né? Ó. Fui no lugar outro dia, uma irmã tentando enxugar a lágrima assim, mas fui no outro assim, tinha 2 carreirinhas, você parecendo Todd. Eu falei, deixa a maquiagem voar. Se não tiver lenço, enxuga aqui, ó, na fralda da camisa, mas volte a chorar. Volte a sentir a presença de Deus de forma profunda. Aqui não tem tempo de ministério não, aqui tem tempo é na presença de Deus, porque o Deus vivo que chamou Enoque disse: Enoque, vem andar comigo. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Enoque andou tanto com Deus, irmão, que o Senhor falou: vem cá, Enoque, vem Enoque, chega desse negócio aí de terra, vem para cá. E eu cheguei à conclusão que Deus não vai nos medir pela quantidade de seguidores que temos, Deus não vai nos medir pela quantidade de ovelhas que pastoreamos, Deus não vai nos medir pela quantidade de milagres que operamos. Deus vai nos medir pela distância que nós andamos dele. Relacionamento. Aleluia. Você pode dizer: bendito seja o nome de Jesus? Diga. Eu vou dar uns 30 segundinhos para você adorar. Adore. Cadê os crentes batizados com o Espírito? Estilo de vida, presença. Tire tempo para ficar a sós com Deus. Essa correria desesperada, se tranque no quarto e diga: Deus, agora é só nós dois. Deus, agora é só nós dois. Relacionamento está acima de todo e qualquer aplauso, irmãos. Isso, pode adorar, não tem problema não. Você está aqui não é por méritos, é por misericórdia. Nós não estamos aqui porque merecemos nada, nós estamos aqui porque Ele nos amou com um amor sobrenatural. Como diz o hino da harpa 394, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, grande amor de Deus. A igreja do Deus vivo. Mas eu caminho para terminar. Estou de olho em vocês, de olho no cronômetro. Não quero passar da hora, não posso. Mas eu gostaria de te dizer que Paulo disse: olha, Timóteo, a casa de Deus. Segundo, igreja do Deus vivo. Terceiro, coluna, tem uma outra tradução, diz coluna e esteio da verdade. Irmãos, a responsabilidade da igreja é muito grande. Sustentar a verdade. Nós não podemos flexibilizar. A verdade não temos negócio com verdade relativa. Irmão, é relativo porque não sei o que no passado. Não, irmãos, verdade relativa. O que é verdade no Brasil não é verdade nos Estados Unidos, não é verdade na Europa, na Ásia, na Oceania. Pode até ser a verdade, dependendo da verdade, verdade relativa. Mas nós não trabalhamos com verdade relativa, nós trabalhamos com verdade absoluta. O que era pecado há 300 anos atrás continua sendo pecado hoje. Vou repetir, o que era pecado há 500 anos atrás continua sendo pecado hoje. Porque esse livro que você tem na mão aqui não é verdade relativa não, é verdade absoluta. E o Senhor nos desperta esta noite para sustentarmos, a igreja sustenta a verdade. E eu poderia citar alguns pontos desta verdade. Mas em primeiro lugar eu quero te dizer que não pode sair dos nossos púlpitos sustentando essa verdade, que aqui é só Jesus e mais ninguém. Não, eu vou repetir, só Jesus e mais ninguém. Por isso que Paulo disse a Timóteo: guarda o evangelho, isto é, esconde o evangelho como algo precioso. E o centro do evangelho é a cruz. Quem concorda comigo que o centro do evangelho é Jesus? Aleluia. Nós não vamos poder parar de cantar assim: olha, eu aqui com Jesus. Você canta comigo: a vergonha da cruz. Quero o quê?
quero sempre levar e sofrer. Olha que lindo. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu levarei eu também minha cruz. Até porque? Até por uma coroa trocar. Continue pregando o evangelho da cruz. Jesus é o centro. Aqui que perdoa pecado não é sal grosso, não é folha de arruda. Aqui que não nos protege não é oração atrás da porta. Aqui o que nos protege é o poder do nome de Jesus. Não há perdão a não ser através do sangue de Jesus. Não há vitória que não seja através da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque nós não servimos a um Deus qualquer, servimos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Nós vamos continuar pregando, sustentando estas colunas, e que sem santificação ninguém verá o Senhor. A igreja é diferente. A igreja é diferente. Eu queria pedir liberdade ao pastor Wellington. Se eu posso pedir, pastor Wellington, para essa igreja ficar de pé para eu orar. Por favor, fique de pé comigo. Aleluia. A igreja está sustentando a verdade. E uma das verdades que nós vamos continuar sustentando, sabe qual é? É que Jesus vai voltar. É o que nós estamos pregando há mais de 110 anos. Jesus salva, mas o que? Jesus cura. Jesus faz mais o que? Batiza com o Espírito Santo. E mais o que? Vai voltar. É que a gente está tão ocupado que parece que não lembra mais que Ele vai voltar. Mas não vamos deixar de cantar a mensagem da cruz. Esse aqui também a gente não pode deixar de cantar, sabe qual? Quando angelical trombeta deste mundo estrugir. Vamos lá. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando o quê? Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Levante a sua mão e canta. Glória. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amar na cara, aleluia. No meu cronômetro que aqui eu tenho um minutinho ainda. Vamos cantar mais uma estrofe. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Olha que lindo. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir. Quando o quê? Quando Cristo o meu nome proclamar. O mais alto que você puder. Glória.
o meu nome ouvirei Jesus chamar na glória. Eu espero ouvir. Vamos continuar sustentando esta verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro. Amém. 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 Meus queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, nós estamos realizando a 79ª Escola Bíblica para os obreiros, para toda a Igreja do Senhor. Nós não estipulamos o tema, não exigimos o pregador, aquele a quem Deus tocar no coração para convidá-lo a pregar. Nós deixamos na direção do Espírito Santo. E eu quero dizer para os irmãos que Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Aleluia. Meu querido irmão, seu nome é Sander. Jander. Muito bem. Aquele motorista que ele falou no ônibus, foi que ele disse que Deus iria usar na palavra e ajudar na cura. Pois é isso mesmo. Nós estamos aqui diante do mesmo Deus. E nós vamos orar por enfermos essa noite. Orar por enfermos essa noite. E você vai orar. E Jesus está aqui para curar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E aqueles que se sentirem enfermos, podem vir aqui na frente. Nós vamos orar, confiando no Senhor. Aleluia! Eu não preciso saber qual é a sua enfermidade. Não. Quem é o Senhor, que conhece até o número dos sapatos, está aqui. Aleluia! Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus breve voltará. Glória a Jesus. Aleluia! Bendito é o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia! Nós temos aqui pouquinhos minutos. E os irmãos que desejarem. Eu não sei o que é que você precisa, não conheço a sua enfermidade, mas o Senhor sabe. Glória a Deus. Ele conhece todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Tem muita gente que não dá para ajoelhar, mas fica de pé. Jesus ouve a oração do santo. Aleluia. Ele em pé, deitado, sentado. Ele ouviu a oração de Jonas no ventre da baleia. Ele está aqui. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos orar. Você vai crer que Deus vai operar o sobrenatural. É o nome de Jesus é que cura, não é o nosso nome. Pastores, vamos estender as mãos e Jesus vai operar milagres. Testemunhos serão dados aqui nesse templo e nas congregações. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o nome que não fica velho, o nome que é sobre todo nome. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Tu és o Cristo que Pedro mandou o paralítico levantar da porta formosa, e ele levantou. E na autoridade do nome de Jesus, na unção conferida a nós pelo teu Espírito Santo, Pai, nós mandamos as enfermidades embora agora. Diabetes maldito, em nome de Jesus. Problema de coluna, em nome de Jesus. Esta veia entupida seja desentupida agora. Senhor, aleluia. Seja qual for a sorte de enfermidade, tu podes curar agora os pulmões, os rins. Essa enxaqueca maldita, Senhor, saia deste corpo agora. O teu Espírito é que dá autoridade. E na autoridade do nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora agora a enfermidade maldita. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome.
Glória a e Deus. testemunhos serão Glória a dados. Deus. Amém. E o teu Aleluia. nome vai ser glorificado Glória a mais uma Jesus. vez pelo milagre. Sim, Senhor. Eu creio no poder da cura. Senhor, nós E cremos. aqueles que creem, diga comigo amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, sentem-se, por favor. Não saiam antes da bênção apostólica. Por favor. Glória a Deus. Tome assento. Meus irmãos, nós temos aleluia. Meus irmãos, tome assento. A faculdade, ou melhor, a universidade Anhanguera está nos oferecendo um presente, é isso? Aleluia. Interessante que hoje, pela manhã, nós, aqui eu, de acordo com o que os irmãos se inscreveram aí no Red Code, mas pela manhã, alguns irmãos saíram para o almoço antes de terminar. Quando chegou na hora do sorteio, o que foi sorteado estava lá na fila do almoço. Perdeu o telefone. Você está aqui, não é? Boa noite, presidente. Aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor. E agradeço a Deus pela vida dos pastores. Vamos fazer o sorteio aqui, pastor? O senhor poderia? Vamos lá. Só um minutinho que já vai rodar, tá? Jazias, pode deixar, com certeza. Só um minutinho. Só um minuto que é ao vivo, tá, pessoal? Agora está indo. Vamos lá, quem vai ser irmão? Por gentileza, fator, faz a honra. Irmã Ivonete Aparecida Vicente de Souza, CPF 245, final 50. Hein? A esposa Eliseu. Opa. Oh, glória. Maravilha. Se eu ganhasse, eu iria dar para a irmã Lázara, que é uma missionária. Meus amados, só esclarecendo, a irmã Ivonete, que ganhou o celular, esposo do pastor Eliseu, dirigiria a congregação do Jardim da Vila Formosa, e ele fez um propósito que se ou ele ganhasse ou a esposa ganhasse, ia doar para a irmã Lázara. A irmã Lázara é bem conhecida de todos nós, e a irmã Lázara está lá, vai receber aqui o celular. Maravilha. Muito obrigado, Fábio. Deus abençoe. Obrigado, irmã. Que Deus abençoe. Tá.
Muito obrigado. Ô menino, ô Mário, tem mais amanhã? Temos mais. No total são 24 celulares. Aleluia. Falta mais 12. É 12. Então falta mais 6, 18 celulares. No final da peça, nós Olha. vamos. Certo. Olha aqui, os irmãos estão dizendo aqui que tem mais, viu? Tem mais. Até o fim da escola bíblica tem telefone, graças a Deus. Nós temos aqui um irmão por nome José Cari e irmã Nauzirete Caires, casados há 30 anos.